Talvez você não deva tentar voltar a ser a antiga você. Eu sei que isso parece ser a melhor opção e talvez seja até a mais fácil. Mas você já parou para pensar que talvez Deus tenha permitido que certas coisas acontecessem, e você sabe quais coisas, justamente para que você se tornasse uma nova versão, mais madura, mais profunda, mais fiel, mais forte, mais resiliente, mais obediente, mais entregue, mais dele. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e aqui neste canal eu compartilho reflexões sobre identidade, maturidade e propósito. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que surgiu, na verdade, de uma conversa que eu estava tendo com uma amiga minha, em que ela falava sobre como às vezes ela tinha saudade de quem ela era. E eu acho que isso não é algo exclusivo dela. Às vezes a gente passa por processos em que as batalhas são mais constantes, mais intensas, mais doloridas, e você tem a impressão que se realmente você fosse uma versão anterior sua, você lidaria melhor com a situação ou talvez você nem estaria enfrentando ela. E você sente saudade de quem você é. Mas eu quero te provar biblicamente que isso é uma ilusão, porque Deus quer usar as situações que a gente está vivendo, as circunstâncias, para forjar em nós a estrutura que Ele precisa que a gente tenha. Então, os processos que vêm para a sua vida, eles não vêm para te matar, eles vêm para te preparar. E essa saudade que você acha que tem de quem você era, na verdade, é uma fuga disfarçada, é uma tentativa de escape. Porque no fundo a gente quer passar pelas situações, pelos processos, sofrendo o mínimo dano possível, tendo o mínimo esforço possível, ou se possível, nenhum esforço. Então a gente quer fugir do processo e se tornar quem você era antigamente seria mais fácil. Quando eu falo voltar a ser quem você era, não significa necessariamente que seja uma versão ruim de quem você era, uma versão mundana, uma versão profana, uma versão sem Deus. Não, às vezes você quer voltar a ser uma versão antiga que você era boa, uma versão boa de você, uma versão que você orava, uma versão que você lia, mas ainda assim essa versão que você era precisa ser atualizada. Porque à medida que a gente vai caminhando com Deus e vai alcançando níveis mais profundos no relacionamento com Ele, é necessário que uma nova estrutura seja formada, porque quanto mais perto dele você chega, é necessário que você tenha um nível de santidade maior, um nível de maturidade maior. Então é necessário que uma nova estrutura seja forjada para que ela comporte tudo aquilo que você vai receber, tudo aquilo que você vai se tornar. E não só isso. Algumas bênçãos na nossa vida não acontecem justamente porque a gente não está com a estrutura pronta. E se a gente fica correndo desses processos que vão forjar essa estrutura, a gente fica adiando as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque Deus nunca vai dar acesso para a gente sem maturidade. Acesso sem maturidade é atestado de óbito. É por isso que Deus ele quer forjar primeiro em nós uma estrutura que comporte essas bênçãos para depois dar acesso. Há portas na nossa vida que só serão abertas mediante alguns requisitos que a gente tem, e a maturidade ela está em primeiro lugar. Então Deus ele só vai abrir algumas portas quando ele forjar primeiro em você a estrutura para que você passe por elas e se mantenha no caminho. Então quando você tenta voltar a ser quem você era ou fica paralisada nessa versão atual, você atrasa os processos de Deus na sua vida. Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Coríntios dizendo: quando eu era menino, quando eu era criança, eu falava, pensava, raciocinava como criança, como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu abandonei, eu deixei para trás as coisas de menino. E a imaturidade não é algo que Deus vai tirar da gente. A gente é que precisa abandoná-la. Quando você chega a ser mulher, você tem que abandonar comportamentos, pensamentos, atitudes infantilizadas. E esses processos vêm justamente para que essas atitudes sejam abandonadas. Porque se você analisar direitinho, cada processo que você está vivendo está forçando você a desenvolver uma virtude e abandonar um hábito, um vício, um defeito. Então, esses processos que você está tentando evitar são justamente o que vai forjar, criar em você, desenvolver as virtudes necessárias para que você chegue nos lugares que Deus quer levar você. Somente quando você abandonar de vez a sua antiga versão que era boa e você entendeu que esses processos atuais estão tentando te ensinar, estão tentando desenvolver em você, é que você vai alcançar os requisitos que Deus quer para que você alcance outro nível, para que você acesse novas portas, novas oportunidades e que novas bênçãos venham sobre a sua vida. Lembra daquela passagem de vinho novo em odre novo? Pronto. Deus quer forjar uma nova estrutura para que você alcance novos lugares, mas não se coloca vinho novo em recipientes velhos, em estruturas velhas. Deus quer forjar a sua estrutura para que novas bênçãos sejam comportadas nessa nova estrutura.
Então, os processos que você está vivendo, eles não vêm para te matar, eles vêm para te preparar, para te ensinar, para forjar em você a estrutura que Deus precisa, para levar você a uma versão que vai chegar mais perto dele. Não importa o quão perto você acha que já está de Deus. Talvez até essa versão que você está tentando voltar a ser tenha sido alguém mais próxima, mais íntima de Deus, mas até ela é possível melhorar. Então, ainda que você ache que esteja perto de Deus, é sempre possível chegar mais perto do coração dele. E esses processos que você está passando, que você está tentando evitar, são justamente o que vai tornar você essa versão mais íntima, mais perto, mais parecida com ele. Então, através desse vídeo, eu quero que você coloque essa nova lente para enxergar os processos que você está vivendo e os processos que virão, porque virão mais processos. A cada novo nível, uma nova estrutura será forjada em você. Então, coloque essa nova lente de entender que esses processos são a forma que Deus está usando para te preparar, para forjar em você a versão que Ele precisa de você. E Deus está mais interessado em nos moldar do que em nos usar. E esses processos que vêm acontecendo na nossa vida são justamente para isso, para nos moldar, para tirar o velho homem, para tirar a velha natureza e colocar a nova natureza de Deus em nós, para transformar a nossa natureza, para transformar os nossos hábitos, os nossos padrões de comportamento. Tudo aquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida vem para nos ensinar. E quanto mais rápido você entende isso, mais rápido você sai dos processos. Talvez você esteja demorando demais num processo dolorido porque você não entendeu a lição que ele está tentando te mostrar, a lição que ele está tentando te ensinar, a coisa que Deus está tentando desenvolver em você através dele. Entende? Então entenda, quando Deus permite que você passe por um processo, por mais doloroso que seja, há uma lição embutida que Deus está tentando te ensinar. E se você tenta sair desse processo antes do tempo, você atrasa o que Ele está tentando forjar em você, o que Ele está tentando fazer em você. E tudo aquilo que Deus quer fazer através de você depende do que Ele vai fazer primeiro em você. É primeiro em você, é primeiro em mim e depois através da gente. Tudo que Deus quer fazer através de nós depende do que Ele faz em nós. Então não fuja do processo, por mais doloroso que ele seja agora. Eu sei que deve estar doendo pra caramba, mas Deus está tentando forjar em você uma nova estrutura, uma nova versão, uma versão mais parecida com Ele, mais próxima dele. E entenda também que algumas coisas que Deus quer fazer em nós vão ser geradas no meio da dor, no meio do sofrimento, em meio ao desconforto. Algumas sementes serão regadas com lágrimas. Serão regadas com lágrimas. E apesar de ser difícil, o resultado disso vai ser duradouro, vai ser permanente. Então não fuja dos processos, não tente voltar a ser quem você era. Entenda o que Deus está tentando fazer agora, através desses processos que você está vivendo agora, e não fuja deles. Não fuja deles, porque Deus quer forjar em você uma nova estrutura. Eu espero que essa reflexão tenha te edificado de alguma forma. E se isso aconteceu, eu peço que você curta, compartilhe com pelo menos uma pessoa, se inscreva neste canal e me siga nas redes sociais também. E a gente se vê no próximo vídeo.